Olá pessoal, tudo bem? Nessa nossa videoaula, na terceira videoaula, eu irei falar sobre vias medulares. Inclusive, irei responder a pergunta de um inscrito. Vamos lá? Antes de falar sobre as vias, primeiro temos que entender sobre a medula espinal. Primeiro, nós temos o neurônio aferente, que leva a informação sensorial para a medula. O neurônio aferente entra no corno posterior da medula, que é onde está a flecha preta. Essa aqui, ó, é a parte posterior da medula. Posterior é aqui, é a parte anterior da medula. Com isso, tem um interneurônio que conecta o neurônio aferente com o neurônio eferente. O neurônio eferente é esse em preto que leva informação e sai no corno anterior da medula, que está aqui a flecha. E o neurônio eferente vai até o músculo que realiza a ação. Essa primeira figura se refere ao arco reflexo. Na segunda figura, nós temos um neurônio saindo do encéfalo, e esse neurônio ele faz uma ligação aqui, ó, nesse neurônio eferente aqui, ó. E o neurônio que sai do encéfalo é chamado de primeiro neurônio motor, e o neurônio que vai para o músculo que está aqui na medula espinal é chamado de segundo neurônio motor. Bem, o neurônio que sai do encéfalo ele é importante porque ele modula o segundo neurônio motor. Outra coisa também importante, o primeiro neurônio motor, esse aqui, ó, ele também é chamado de neurônio motor superior. E o segundo neurônio motor também é chamado de neurônio motor inferior. Quando há secção no primeiro neurônio motor, ocorre hiperreflexia, ou seja, o reflexo do paciente fica mais apurado. E quando ocorre secção no segundo neurônio motor, ocorre arreflexia, ou seja, o paciente perde os reflexos. Nessa terceira figura aqui, nós vemos algumas classificações medulares, mas são importantes apenas duas. O fascículo grácil, que coordena os membros inferiores, e o fascículo cuneiforme, que coordena os membros superiores. Bem, esses dois fascículos são importantes porque eles só aparecem em uma via que eu vou falar daqui a pouco, que é a via da coluna dorsal lemnisco medial. Ele só aparece nessa via e não tem em outra via. Então, falando das vias, nós temos quatro principais vias medulares: a coluna dorsal lemnisco medial, espinocerebelar, espinotalâmica e o trato córtico-espinal. Dessas quatro principais vias, nós temos três vias ascendentes e uma via descendente. Então, vamos começar pela via da coluna dorsal lemnisco medial, ou também chamado de sistema do funículo posterior, como está aqui. Vamos lá, então. Primeiro, nós temos o neurônio aferente. Uma coisa importante para falar sobre as vias ascendentes é que elas só têm neurônios aferentes, ou seja, só neurônios sensitivos que levam informação, enquanto a via descendente só tem neurônios eferentes que levam informação motora para o músculo. Então, temos um neurônio aqui aferente, ele sobe até o nível de bulbo, e no bulbo ele decussa, ou seja, ele muda de lado. Então, aqui ele sai do lado esquerdo e vai para o lado direito, a nível de bulbo, que nem está escrito aqui. Decussar significa mudar de lado. Aqui está o fascículo grácil cuneiforme no bulbo, que nem está aqui na imagem. Essa parte aqui que eu estou fazendo colchete é chamado de coluna dorsal. E, após o neurônio decussar e subir para a ponte, para o mesencéfalo, fazer uma ligação no tálamo e depois chegar no encéfalo, essa parte toda aqui, ó, é o lemnisco medial, ok? Bem, três informações importantes sobre a via da coluna dorsal lemnisco medial. Primeira coisa, ela leva tato epicrítico, ou seja, o tato fino. E o tato epicrítico está presente principalmente nas nossas mãos. Outra coisa, ela transmite vibração e também estereognosia, ou seja, reconhecer um objeto apenas pelo tato. Como? Você fecha os olhos e você palpa o objeto, e com isso, só pela sua palpação, você consegue reconhecer qual objeto é. Bem, essa é a via da coluna dorsal do lemnisco medial. Agora vamos para a via espinocerebelar. Mesma coisa, temos aqui um neurônio aferente, aqui, depois ele sobe
Sobe, ponte, bulbo, mesencéfalo. E ele se liga no cerebelo. Outro neurônio que sai também, faz o mesmo trajeto, passa pela ponte e se liga no cerebelo. Bem, a via espinocerebelar ela é simples, né? E a característica principal dela, a gente tem que se lembrar das principais características do cerebelo, que é coordenação do movimento e equilíbrio. Então, são essas as principais funções dela. Ela coordena o movimento e também mantém o equilíbrio. Bem, agora vamos para a terceira via. A terceira via é a via espinotalâmica. Então, mesma coisa, aqui nós temos o neurônio aferente, ele entra na medula, só que uma coisa interessante da via espinotalâmica é que ela não decursa no bulbo, que nem a via da coluna dorsal do leminisco medial. A via espinotalâmica, ela decursa, ou seja, ela cruza a nível de medula. Então, como vocês podem ver essa imagem, essas duas imagens, elas fazem referência à mesma via. Só que nessa imagem da esquerda, a via espinotalâmica cruza para o funículo anterior na medula, esse aqui é o funículo anterior, esse pontinho aqui, e na imagem do lado, a via espinotalâmica decursa ou cruza para o funículo lateral, que está lateralmente. Bem, após decursar para o funículo anterior ou para o funículo lateral, a via espinotalâmica segue, sobe em direção ao bulbo, ponte, mesencéfalo, faz a ligação no tálamo e ligação no encéfalo. Então, a principal característica dessa via é que ela cruza a nível de medula e não a nível de bulbo. Agora, vamos falar sobre algumas as principais funções dessa via. Bem, nós temos algumas, que ela transmite dor, temperatura, pressão e trato protopático. O que é trato protopático? É o trato grosseiro, ou seja, é o tato que a gente tem principalmente no nosso cotovelo. Bem, essa é a via espinotalâmica. Agora, antes de passar para a via descendente, vamos fazer uma revisão aqui das diferenças, né, entre a via do leminisco dorsal e da espinotalâmica. Como eu falei para vocês aqui, a coluna dorsal, leminisco medial, ela cruza a nível de bulbo, né, ou decursa a nível de bulbo. Já aqui, a espinotalâmica, ela decursa, né, a nível de medula. O resto segue igual. Só botei esse slide para mostrar para vocês a diferença entre as duas. Vamos lá, então. Via descendente. A principal via descendente que nós temos é a via do trato córtico-espinal. E aqui a gente já começa com uma diferença, que nem eu falei anteriormente. Na via descendente, nós temos os neurônios eferentes, ou seja, neurônios que levam informação para o músculo realizar ação. Então, por isso que nessa via a gente já começa aqui as linhas a partir do encéfalo. Então, temos aqui os neurônios, eles passam o mesencéfalo. No bulbo, chegando no bulbo, tem uma parte bem importante dessa via, que é a decussação das pirâmides. Ou seja, essa via aqui, ó, ela troca de lado no bulbo, no ponto conhecido como decussação das pirâmides. Então, ela troca de lado, vai aqui, e com isso ela segue seu trajeto normalmente, saindo aqui pelo corno anterior da medula e indo até o músculo. Bem, a principal característica dessa via é, como eu falei antes, ela leva informações motoras para o músculo realizar sua ação. E outra coisa importante aqui, ó, vocês estão vendo essa figura aqui à esquerda? Essa figura aqui, ela representa a decussação das pirâmides, né? Então, aqui, essa parte aqui é a decussação. Então, aqui nós temos os neurônios, eles estão indo em uma direção, e aqui eles cruzam de lado e vão para a medula. Então, essa figura aqui é a mesma coisa dessa aqui, só que mais ampliada. Outra coisa importante também, não sei se vocês percebem, mas tem um trato na decussação das pirâmides que ele não decursa, que ele vai reto aqui, ó.
essa parte que eu estou pintando em azul, e essa aqui também, ó, ele vai reto. Ou seja, o que isso significa? Não são todas as fibras que decussam na decussação das pirâmides. Aproximadamente 10% das fibras nervosas, elas não decussam, ou seja, elas não cruzam na decussação das pirâmides. Então, aproximadamente 10% das fibras nervosas, elas seguem seu trajeto normalmente retilíneo até a medula e após isso vão para a fibra eferente, ou seja, 10% das fibras elas não decussam e seguem esse trajeto aqui retilíneo, enquanto que 90% das fibras eferentes elas decussam na decussação das pirâmides. Bem, essa terceira via também representa a mesma coisa dessas vias aqui, é a mesma via, só que outra imagem, né? Ela passa aqui por, né, núcleos da base, mesencéfalo, ponte, cruza no bulbo, na decussação, chega na medula e vai até o músculo. Aqui outra figura também representando a via do trato córtico-espinal. Aqui nós temos o encéfalo, após isso as fibras passam pelos núcleos da base, que são essa partezinha aqui que eu estou circulando em azul, que no caso os núcleos da base se referem à parte do movimento do nosso corpo. Mais para frente eu irei falar no vídeo explicando mais diretamente o que são núcleos da base, mas resumidamente são muito importantes para a nossa movimentação. Então, passa pelo núcleo da base, cruza eles, mesencéfalo, aqui ponte, ponte, chega no bulbo, decussação das pirâmides, 90% das fibras, 10% das fibras segue seu trajeto retilíneo e continua. Bem, aqui eu faço um resumo das principais vias, bem desenhadinho, que nem eu falei para vocês antes, ó. Essa aqui é o trato espinotalâmico, decursa a nível de medula, depois sobe reto. A coluna dorsal lemnisco medial, decursa a nível de bulbo, sobe. Aqui as duas vias, o trato espinotalâmico, decursa a nível de medula e sobe. Do lemnisco, decursa a nível de bulbo e sobe. Né? Aqui estão as vias ascendentes, essa aqui. Aqui a espinocerebelar, mesma coisa, vem aqui, só segue reto, não decursa e vai direto no cerebelo. Aqui, trato córtico-espinal, decursa nível de bulbo na decursação das pirâmides. A única via eferente, quer dizer, a única via principal eferente que nós temos, né? Os neurônios motores aqui. Bem, pessoal, agora eu deixei para vocês uma questãozinha, tá? Para vocês fazerem. E eu vou auxiliar vocês, vou responder essa questão junto com vocês. Só para ver se vocês conseguiram entender mais ou menos o conteúdo. Vamos lá, então. Questão 1. Perda de força no membro inferior direito. Bem, primeira coisa que nós temos que circular. Força. Força e membro inferior direito. O que lembra vocês força? Qual a única via que eu falei para vocês que ela leva fibras eferentes em direção ao músculo para realizar movimento? Exatamente, fibras do trato córtico-espinal. Então, a partir dessa informação, sabendo que essa primeira assertiva é do trato córtico-espinal direito, nós já podemos excluir algumas alternativas. Olha só para vocês verem. Letra A fala trato espinotalâmico direito. Não é. B, trato córtico-espinal lateral direito, correto. C, lesão no trato córtico-espinal lateral direito, correto. D, trato espinocerebelar, não, nada a ver com cerebelo a primeira. Letra E, lesão isolada do trato espinotalâmico direito. Não, não é trato espinotalâmico. Foi. Então, sabendo de apenas uma informação básica, pessoal, nós conseguimos eliminar 3 alternativas. Vamos para a segunda. Perda da propriocepção da sensibilidade vibratória no membro inferior direito. Aqui que é importante circular, ó, propriocepção, sensibilidade vibratória, ó, e também o membro inferior direito. O que lembra a vocês? Isso vocês. Bem, propriocepção, sensibilidade vibratória, eu estou falando de coluna dorsal do lemnisco medial e membro inferior direito, fascículo grácil direito. Então, tanto a letra B quanto a letra C estão corretas. Falam de fascículo grácil direito.
Então agora vamos para a última assertiva, porque aí sim nós conseguimos responder a nossa questão. Perda da sensibilidade dolorosa, ó, circula, sensibilidade dolorosa e térmica no circula, membro inferior esquerdo. Bem, o que lembra isso? O que lembra vocês isso? Sensibilidade dolorosa, térmica, trato espinotalâmico. Trato espinotalâmico, membro inferior esquerdo, trato espinotalâmico esquerdo. Então vamos ver aqui, letra B diz trato espinotalâmico direito, está errado. E a letra C, trato espinotalâmico esquerdo. Então a letra C é a nossa alternativa correta. Muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Até mais, fique com Deus e um bom dia para vocês.